Gente, a primeira vez que me disseram que a Hwasa tinha haters, eu fiquei assim, eu fiquei sem, tipo, hein? Não, não, não. Eu falo, a Hwasa do Mamamoo tem haters? Tem, um monte, nossa. Aí eu fui tentar entender por que o hate, né? Ai, não. A aparência física dela, eu falei, vocês não gostaram? Tem gente que é difícil de agradar, né? Olá, terráqueos, eu sou a Nora Self, bem-vindos ao React. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o meu grupo favorito, o Mamamoo. Elas estão voltando depois de mais de um ano, né? Quanto tempo tem que elas lançaram Hip? Lembrando que o Mamamoo é talvez o grupo vocal mais interessante no K-pop nesse momento, né? Na verdade, não houve na gênese de nenhum outro grupo no K-pop o que houve na gênese do Mamamoo quando elas foram criadas, né? A ideia de criar um grupo vocal de altíssima qualidade utilizando o formato tradicional do grupo idol coreano. Essa foi uma fórmula inventada pela Rainbow Entertainment, ela não existia e ela não foi repetida por outros grupos depois. Então, uma das consequências disso é que tantos anos depois da estreia delas, né, se levando em consideração aquela questão de que depois da estreia o idol vai evoluindo, entendeu? E a coisa não para, é muito difícil que estreie em qualquer momento alguma coisa parecida ou do mesmo nível que o Mamamoo. Obviamente que isso é uma opinião pessoal repleta de bias, e vocês podem argumentar, mas e Red Velvet e outros grupos vocais maravilhosos? Mas a verdade é que o Mamamoo é diferente de tantas outras maneiras que eu acho que elas acabam caindo numa categoria que é aquelas categorias de grupos em que a gente realmente não pode apontar, a gente não pode atribuir o sucesso delas a um fator específico, né? Desnecessário dizer que eu amo o Mamamoo, vamos pra reação, vamos ver o que elas trouxeram pra gente. Socorro. Play. Gente. Sim, esse leque te merece, hein? Nossa. Styling. Talvez assim no nariz. A linguagem corporal de cada menina, né? Cada uma tem a sua. Ai. A gente tinha visto o primeiro plano de olho no... Essas tumbas são dos haters dela, né? Ah, o segundo verso com muita energia. Eles baixaram. Adorei. Legal demais essa câmera. Fez a Fridíssima. Eu acho que é os haters dela nessas tumbas, viu? É onde todos acabam, inevitavelmente. Ela fez uma coisa Frida Geisha. De boa. Lindo trovão. Bem sutilzinho no fundo. Primeiro plano de olho eu tinha mencionado isso, apareceu no teaser. Eles guardaram todos os stylings mais fenomenais pra cá.
já tinha funcionado em Maria, né? A coisa da mudança brusca de ritmo. Que maravilhoso! Nossa, que festival de deslumbrância. A gente estava esperando uma coisa tipo assim. Gente, não. Análise, né? Cena a cena, vamos lá. Eu li a tradução da letra e ela não trata de haters, ela trata do fim de uma relação amorosa. E é um fim bem espinhoso, como a gente vai ver aqui no clipe. Vamos lá? Vou fazer uma análise bem bonita desse clipe tão lindo do Mamamoo. Mamamoo, Mamamoo, Mamamoo. Primeira coisa, olha como esse quadro é interessante. Ele tá perfeitamente balanceado, ele é perfeitamente simétrico na parte de cima, mas tem dissimetria na parte de baixo, né? Com as meninas na metade do quadro, elas não estão em nenhum tipo de terço nem nada, e aqui estão os meninos que vão se arrastar em direção a elas. Tem alguma coisa nessa construção que pro meu olho pareceu um pouco atípica, então na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, que diferente, que estranho, que universo é esse que elas estão propondo? Os boys vêm, lindíssimos. Mostra as meninas, cada uma. Esse set, esse segundo set da Solar, ela tá com umas tranças, vamos ver se eu consigo voltar. Isso, ela tá com umas tranças muito enormes que a gente vai ver só no final quão grandes elas são tipo umas tranças de Rapunzel. Tem 2 xícaras aqui, como se ela estivesse esperando alguém para tomar um chá, mas já no final do verso dela você vai ver que ela não vai querer tomar chá com ninguém. Pega o leque, brá e joga. Ela acabou de falar... Terminou, tá terminado, I'm done. Brá, e ela joga o leque. Vai acontecer uma coisa muito parecida de novo em um dos versos da Ruaça. A gente vai ter que falar da estrutura dessa música. Na verdade, eu nunca falei muito com vocês sobre estrutura de música pop. Às vezes eu menciono ponte, alguma coisa assim, mas basicamente a estrutura da música pop seria, toscamente, um verso, um pré-refrão, um refrão, verso, pré-refrão, refrão, uma ponte, que é uma parte diferente, que elabora mais um pouquinho a situação que eles estão explanando nos versos, né? O refrão tenta meio que resumir tudo. E no final, normalmente, você vai repetir o refrão uma terceira vez. O K-pop, por tradição e por vocação também, né? Por causa muitas vezes desses grupos tão numerosos, ele tende a expandir, contrair essas estruturas, a modificar. O K-pop também tende a ser mais experimental com isso. Mas aqui, no caso dessa música, elas estão fazendo uma coisa realmente diferentosa. Elas vão abrir com um verso, seguido do que parece ser um verso 2, mas na verdade é o que eles chamam de refrain, que não é refrão, é uma parte que acaba se repetindo em alguma outra parte da música. Então, verso, refrain, que parece na verdade na hora que você escuta um segundo verso, entra o rap da Monbieur, e só aí entra o pré-refrão e o refrão. Começa a parte 2 da música e elas fazem uma coisa diferente. Elas vão fazer 2 versos, vão repetir o refrain de lá de trás, pré-refrão e o refrão de novo. O refrão emenda para uma ponte clássica e aí elas repetem aquela jogada que a Ruaça fez em Maria, né? De repente, pá, agitou, mudou completamente de ritmo. Só que ao invés de ser uma mudança de ritmo, que em Maria se resolveu com uma volta ao refrão, né, adicionando as cordas e tudo ficou lindo, maravilhoso, aqui elas vão transformar isso num que eles chamam de outro. Eles vão uma versão diferente do refrão. O refrão não era um refrão particularmente musical, todas as outras partes da música são, mas o refrão não era. Então elas pegam esse refrão e começam a brincar com ele e fecham a música aí. Se você for pensar que para criar uma coisa interessante dentro daquilo que é o seu estilo, você deve manter algumas coisas e modificar outras, elas estão oferecendo uma estrutura musical completamente diferente do que qualquer coisa que eu já tenha visto elas fazerem. Eu sei que elas são muito experimentais e pode ser que tenha me passado, mas realmente não me parece com nada que elas tenham feito até agora, estruturalmente falando. Também me chama muito a atenção que essa estrutura e a maneira como elas utilizaram essa estrutura permitiu
uma rotação muito rápida e interessante das vozes. Cada uma das meninas vai aparecendo e reaparecendo ao longo da música em varíssimos momentos. Isso é muito gostoso de ver porque elas são todas maravilhosas. E para alinhavar a estrutura experimental que elas estão propondo, elas trazem elementos que já são conhecidos. No caso, 3 músicas específicas que elas já trabalharam. Egotistic, que é o clássico latino do Mamamoo. Gogo Baby, que é uma música de festa e tem várias sonoridades aqui que estão sendo aproveitadas, que vem muito do universo de Gogo Baby, algumas transições, algumas batidas e algumas guitarras também que a gente está ouvindo desde o comecinho. E Maria, que a Hwasa lançou esse ano e eu já analisei aqui no canal. Agora que eu falei todas essas coisas, eu acho que se a gente voltar e ouvir de novo, vai ficar bem mais claro o que eu tô querendo dizer. Isso, essas guitarras Gogo Baby. Que vem do Egotistic. Isso. You got me jumping like a crazy clown. Isso é o que eu falei que é o refrain. Parece um verso aqui, da maneira como ele está usado, parece um verso, só que lá na frente vocês vão ver que ele vai ser repetido na segunda parte da música. Ai, isso dói. Vocês viram esse cenário da Hwasa? E o que ela tá dizendo, né? A relação que ela tá rompendo é um dente podre que precisa ser arrancado. Ai, todas as lápides aqui estão dizendo dente, 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 tooth, né? E aí a gente tá sendo confrontado com o fato de que isso aqui é talvez uma grande boca e a Hwasa é a dentista dos infernos. Gente, o que é essas coisas penduradas na roupa dela, gente? Eu não sei se eu quero saber. Isso aqui, essa pomadinha aí, é anestesia, pelo menos? Gente, ela tem uma luzinha assim. Acho que ela é dentista dos infernos. Ai, que medo, Hwasa. Acho que nós não. Esse lugar onde a Moonbird está sentada, vocês estão vendo a repetição constante, né, de estampas de tigre, de onça, tem uma estampa de zebra, acho que em uma das unhas que a Hwasa usa. Aí onde ela está sentada, na hora que ela, na segunda parte, ela vai subir, vocês vão ver que isso é tipo um pódio, realmente. Ela é a vencedora, no fim das contas, no meio da discórdia toda, ela vai ser a vencedora lá na frente. Isso é narrado com ela sentada, primeiro no pódio, assim, casualmente, mas depois tem um momento em que ela sobe, que ela ascende ao pódio. Na letra, ela tá falando sobre levar e receber flechadas, e o lugar aí onde ela tá totalmente depredado por flechadas ou foi atingido de várias formas, né? Ela tá lá atirando. Tá vendo como todas elas já cantaram e estão cantando de novo? Elas vão ficar entrando e saindo e é super gostoso de ver porque elas são todas tão talentosas. A unha que eu falei. Muito boa essa transição com vários takes de impacto, né? A pernona da Hwasa aqui em cima e a coisa do cabelo que tá feita em 3 takes diferentes. É bem legal. Perna, take, 1, 2, 3. Tá muito bem, tá muito L'Oreal isso. Vocês viram que o refrão veio, e ele foi baixando, e de repente veio o verso 2 da Hwasa, o primeiro verso da segunda parte, esse da Hwasa, ele chega com muita energia. Eu comentei isso na primeira vista, porque me impactou. O interessante de você trabalhar com uma estrutura atípica é que você vai poder manejar as subidas e as baixadas da música de maneiras inesperadas, e muitas vezes quem está assistindo e quem está ouvindo não vai saber. Você continua fazendo as movimentações
movimentações de subidas e descidas e levando as emoções da pessoa que está escutando, mas fica muito mais imprevisível e, dependendo da maneira como você faz, pode ser incrivelmente eficaz usar uma estrutura atípica. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês, gente. Eu vou voltar o verso da Roça todo e vocês vão ouvir que ela vai falar brá. No final, ela vai falar I'm done, ela vai falar I'm done, dessa vez ela vai falar em inglês. A Solar já tinha dito isso no primeiro verso dela, lá no comecinho, ela fala I'm done, já deu, em coreano. Agora a Roça vai falar já deu em inglês. A Solar jogou o leque e ela vai jogar a areia em direção à câmera. E o Brad é gotístic. Tá vendo? É uma funda, uma subida. Porque o refrão baixou. Areia. Mais um rap pra mim, tá vendo? Ela subiu agora, ela ainda tava com o cetro na mão. Tipo, eu vou ocupar o meu espaço. Você viajou. Tchau. Viu? Amando. Amei isso aqui. Eles usaram muito pouco a coisa da câmera seguindo literalmente o movimento, né? Tem muita câmera que você vê que tá mais solta, que tá improvisada, mas tem alguns momentos pontuais em que eles fazem isso, eles fazem de propósito, e eles fazem isso para criar mais impacto. Nesse rap da Moonbir, e depois lá no refrão, na hora que elas agacharem, nossa, é lindo o que a câmera vai fazer. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro isso aqui, ela vai subir. Você viu que ela fez assim? A câmera fez, chutou. E aí agora, no som chá, meu coreano é ótimo. Aí a câmera literalmente vai seguir, ela vai fazer tum, tum, fum. Ela vai comandar a câmera 3 vezes. Às vezes, quando você usa muito um recurso, né, ele perde o impacto, saber a hora de usar. A dança da Huyen cada dia é melhor, né? Isso da vela, né? Ela tá contemplando a vela agora. Mais cedo, ela estava andando com essa vela e protegendo bem essa vela. Vocês vão ver o que ela vai fazer agora antes do segundo refrão. Tchau. E vocês viram também que elas fizeram tum, 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 que é outro... Tem uma batida assim, Gogo Bebe. Estão muito lindos esses looks. Referência constante à lágrima, né? São lágrimas ou a chuva caindo? A ponte clássica. Bem legal isso aí, olha. A maneira como foi construído esse corte para mudança completa de ritmo que vai ter. Esse corte não, essa sequência de cortes, né? Porque foi construído, quando eu falo esse corte, é a sequência completa de cortes. Deixa eu mostrar para vocês. Esse descontrole da Solar. Moonbir controla a câmera. Solta a flecha. Ai, como se ela acertasse. E aí entram as mãos da Solar em quadro com um take muito impactante e corta para esse outro também de mão entrando e mão saindo. Um take que complementa o outro da Solar com o da Roça e constrói essa pausa impactante que vai cortar direto para mudança de ritmo. Bem, muito, muito bem armado, muito bonito. Controle, tuf, solta a flecha. Vamos, e sai as mãos. O editor
produtor teve que pensar como faz essa transição. Essa parte lembra demais, Maria. Então eles criaram, dessa vez eles usaram essa modificação para criar um final impactante. Só mais uma coisinha nerd que eu não mostrei para vocês, que era o movimento de câmera na hora que elas abaixam e engatinham no segundo refrão. Eu adorei isso aqui, é muito lindo. Isso. Esse movimento é muito, muito lindo, eu não podia deixar de mostrar pra vocês. Muito lindo esse comeback, né? Tão interessante como ele atesta realmente como o charme do Mamamoo se constrói ao redor da personalidade de cada uma das meninas e a maneira como elas transmitem essa personalidade pro vídeo. No caso do Mamamoo, a gente tem que levar em consideração o fator autenticidade, que é uma questão, gente. Teve um comentarista brasileiro que quase me matou de rir quando ele falou que ninguém assiste o K-pop pela autenticidade, né? Porque realmente é pop industrial, uma música extremamente formatada e também com a característica de você vender diferentes conceitos dentro do mesmo grupo. Então o que acaba acontecendo no K-pop muitas vezes é que a gente admira um determinado artista, muitas vezes por anos, sem ter realmente nenhuma ideia de que tipo de pessoa ele é, né? Ou ela é, quem é aquela pessoa por trás daquela aparência física, por trás daqueles conceitos, por trás daquelas danças lindas, por trás daquela voz maravilhosa. A gente não sabe quem são essas pessoas muitas vezes, porque elas não colocam na frente quem elas são. E pensa, se você tem um idol neutro, você pode projetar nesse idol aspectos da sua própria personalidade. A simbiose psicológica que a gente estabelece com os nossos idols parte muitas vezes daí. Agora, o que faz do Mamamoo o meu grupo de K-pop favorito é justamente que elas pegam essa fórmula, subvertem e colocam a personalidade delas ali na frente. Isso é uma decisão que não parte só delas e que não dependeria só delas. Essa decisão que elas tomam, na verdade, vem apoiada por toda a companhia que está por trás delas. São decisões de negócio muito bem pensadas, muito bem planejadas e muito bem executadas. Passo a passo, ano a ano, eles foram estabelecendo as meninas do Mamamoo como personalidades únicas, vozes únicas, cada uma delas com seus talentos específicos, foram mais longe, envolveram as meninas na composição das músicas, envolveram as meninas no que elas vestem e apostaram muito fundo nas idiosincrasias da personalidade de cada uma, né? O humor da Solar, a sensualidade muito particular da Hwasa, o charme de rapaz da Monbieu e essa doçura assertiva da Hyen. Também não atrapalha nem um pouco elas terem senso de humor, elas se tratarem com um companheirismo genuíno, não atrapalha nem um pouco elas errarem e rirem dos próprios erros no palco. Elas se diferenciam sendo elas mesmas e o impacto disso na marca Mamamoo é enorme. O Mamamoo hoje está em terceiro lugar entre os grupos femininos no K-pop em valor de marca. Só está atrás do Blackpink e do Twice, mas o Blackpink é da YG, o Twice é do JYP e elas são de uma empresa pequenininha, ou seja, elas foram subindo essa escada devagarzinho. Isso é um feito enorme para um grupo vindo de uma companhia tão pequena. O Mamamoo é o meu grupo mais querido do coração, gente. Toda vez que elas voltam, eu me lembro por quê. Se você gostou desse vídeo, é só dar like. Para acompanhar os próximos lançamentos do canal, é só se inscrever e clicar no sininho. Um beijo muito grande e até semana que vem. Tchau, tchau!